Eu saí do meu escritório, fiz um ritual de passagem, saí da minha sala, porque eu precisava tirar a minha presença de lá, porque a minha presença estava tóxica para eles e estava para mim. E hoje está aqui no meu divã ninguém menos do que o Felipe Batista. Ele é psiquiatra, baiano. Ele tem o perfil aberto mesmo antes de os profissionais, né, da saúde irem para as redes sociais. Ele já estava lá fazendo um trabalho lindo. Mas na pandemia foi que a coisa, né, eu acho que despontou e que ele realmente atingiu muita gente, salvou muita gente. Obrigado, Tati. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Ah, calma, gente, calma, não é? A pessoa esqueceu metade da coisa, mas sabe, é porque é muita coisa. Ele é colunista da Vogue também, tem uma coluna que eu adoro. É casado, tem um filho, o Antônio, de 3 anos. Como assim? Confiei nele, sabe aquela pessoa que se olha e fala, putz, você pode me analisar hoje? Zoeira, assim na lata, a casa caiu. Pessoa, acabou de escorrer uma gota de suor aqui no Felipe. Você me analisa, podemos assim inverter? Ah, a gente vai inverter hoje a situação aqui? Foi o que eu pensei. Eu achei que eu tinha sido convidado pro divã, que eu ia ser analisado aqui. Olha a cilada do Felipe. Então, você ia, mas é porque agora, olhando pra você, eu percebo que eu tô precisando mais do que você no dia de hoje. Se você conseguisse fazer isso assim, eu seria eternamente grata. Não, tudo bem. Eu acho que eu até fico mais confortável nessa posição de ouvinte do que de... Ah, você não vai ouvir não, você vai falar bastante também, viu? Ó, espero eu. Cilada com as minhas pessoas, gente. Não, essa foi uma super cilada. Legal, minha. Calma. Ai, que delícia estar nessa posição. Quando eu soube que era empreendedorismo no divã, eu fiquei animado, porque embora eu não seja psicanalista, eu sou psiquiatra, né? Eu sou aquele que medica, que trabalha muito com manejo de medicamento, né? Mas eu costumo brincar que eu me submeti à psicanálise, então eu deitei por muito tempo e continuo deitando até hoje no divã. E eu brinco que eu sou meio filho da psicanálise, assim. Fui salvo até, diria, pela psicanálise. Eu acho que é um espaço, esse do divã, muito especial, assim, que precisa ser preservado, sabe? Que é um espaço de escuta, e uma escuta que a gente não tem hoje em dia, né, Tati? De maneira tão fácil, assim. Então, quando eu tive com o meu analista de São Paulo, nas primeiras consultas eu falei, olha, vamos logo pro divã, porque essa coisa de ficar falando olho a olho não vai funcionar. Eu gosto disso, de estar nesse lugar que parece que você tá falando com você mesmo, né? Você fala, tá falando com o analista, mas ao mesmo tempo... livre, né? Porque é um espaço propício para essa associação livre, né? Essa coisa de falar. E aí, de repente, uma ideia cai, né? Você tem um lampejo que é o que a gente chama de insight, né? Eu acho isso um espaço rico. E eu gosto de estar nesse lugar, de escutar, né? Então, gostei também dessa inversão. Ansiosa por esse lampejo, por esse insight. Porque, assim, a gente tá sempre na posição também de fazer as perguntas, de isso se fica com a cabeça cheia. Eu falei, caramba, eu vou ter um psiquiatra, mas que honra ter, né? Um profissional desse. Tem uma escuta, né? Porque a psiquiatria é uma área médica, né? Você tem o manejo da medicação, mas você tem um treino para escuta associado. Né? Isso que eu acho que é tão lindo da psiquiatria, embora eu seja formada em psicologia, tenha uma pequenina rixa entre psicólogo e psiquiatra, mas cala-te boca, porque não sou eu que vou falar disso aqui. Tô brincando, gente. Mas é um pouco verdade. Olha, me faça ter esse lampejo, eu vou até tomar uma aguinha. Eu acho muito bacana essa... Inclusive, não acho que é à toa que você tem escolhido esse nome, né? Eu sou um psiquiatra, estou aqui conversando com você, né? Eu acho que tem a ver muito com esse momento que a gente está atravessando. Acho que a saúde mental está sendo muito mais discutida, né? Eu acho que isso é uma coisa muito boa do nosso tempo, né? Pessoas estão precisando falar sobre isso, né? Uma coisa que ainda é tabu em alguma medida, né, Tati? Sim. Mas eu acho que a gente avançou muito. Claro que a pandemia, eu acho que foi um acelerador nesse sentido, quer dizer, as coisas já não estavam indo tão bem, né? E eu acho que, então, a saúde mental meio que está em todo lugar, né, hoje em dia. E as pessoas querem conversar sobre isso. Sim. Então, eu acho Mas isso posso muito falar rico. uma coisa que você trouxe, eu vou aproveitar e vou te falar. Eu tinha o maior preconceito de remédio. Uhum. Eu quase não tomo remédio nem pra dor de cabeça, tá? Sim. E durante a pandemia eu tive um burnout, que eu até escrevi também lá na coluna da Vogue, da empreendedora no divã. E depois do meu burnout, eu comecei a tomar remédio. Uhum. Eu tomo o Wellbutrin, você deve conhecer. Sim. E quando me deram o Wellbutrin, eu falei, não vou tomar remédio, eu não preciso disso. Não vou ficar viciada, não quero, eu consigo por mim mesma. Então, foi muito difícil aceitar que eu podia ter uma ajuda
ainda que temporária, mas que eu precisava ter essa ajuda. Exato. Então foi uma loucura, assim, essa história de começar a tomar remédio, porque eu tive que matar alguns preconceitos meus, até uma hora que eu levei um chacoalhão e falei assim, e meu psiquiatra falou assim pra mim, qual que é o problema de você ter ajuda de vez em quando? Isso. Não é pra sempre. E se for pra sempre, e daí? Se for preciso. E desde que eu comecei a tomar, eu ainda tomo, eu ia parar, e aí eu resolvi não parar, mas eu senti que me ajudou. É um medicamento forte, esse Wellbutrin? Não existe medicamento, às vezes as pessoas têm essa impressão, né, de que existem medicamentos mais fortes que outros. Às vezes o que é um efeito colateral, para um pode ser benefício para outra pessoa. Então, às vezes você está atravessando uma depressão e sofrendo de uma tremenda insônia, você prescrever um antidepressivo que tem uma ação mais sedativa, vai ser benéfico para esse paciente, né? Às vezes é justo o contrário, né? Quer dizer, a pessoa começa a dormir muito, então um medicamento que tem um efeito mais ativador, que, né, possa trazer mais esse despertar, vai ser mais interessante. Então, a gente tem que tirar um pouco esse preconceito, né? Que é um preconceito, na verdade, como você falou de preconceito, sim, que não é de agora também, né? Acho que está muito associada às práticas mais antigas da psiquiatria. A psiquiatria é uma das especialidades mais antigas, né, dentro da medicina. E nosso arsenal terapêutico evoluiu muito, se a gente compara ao que a gente tinha há meio século, um século atrás, né? Então, tem um histórico aí que não é da gente se orgulhar, vamos falar assim, ligado a encarceramento, né, a situações às vezes práticas desumanas mesmo, assim. Mas eu acho que a gente precisa ter um recorte histórico de toda coisa também, sabe? E infelizmente às vezes, a depender do lugar e da situação, são práticas ainda realizadas, assim. Não dá pra gente entender isso como psiquiatria, né? A questão do medicamento, eu acho que tem uma coisa interessante, assim, quando é a primeira vez, sabe? Assim, quer dizer, o sujeito teve um primeiro episódio depressivo, uma síndrome do pânico, né? Algo que nunca tinha tido antes na vida. Eu acho que é natural, leva um tempo mesmo até você ter o entendimento de que, na verdade, tem algo diferente ali e que merece uma atenção maior. Ou seja, que justifique você buscar um especialista, eventualmente tomar remédio, fazer uma terapia, né? E essa fronteira é delicada, às vezes na própria clínica também, né? Se é um quadro que está ainda se desenvolvendo, que não tem uma gravidade tão grande, fica às vezes difícil mesmo a gente identificar. Mas a gente precisa vencer essa barreira. Eu venci, gente. Mas a pessoa é bem louca, né? A pessoa não quer ter ajuda, a pessoa não quer tomar remédio, quer dizer, tem o artifício. E eu relutei, falei, não vou tomar, pra quê? Isso é um instrumento que pode nos trazer melhoria, por que não lançar mão disso, né? Sim. Às vezes eu gosto de comparar, por exemplo, eu acho que é uma coisa que ajuda. Quando o paciente está muito resistente a iniciar um medicamento, eu digo, se você tivesse, por exemplo, um diagnóstico de hipertensão ou de diabetes, quer dizer, não se compara, né? Mas eu acho que ajuda a trazer para você racionalizar que muito dificilmente você não negaria um tratamento nesse sentido. E não significa que um antidepressivo ou que outro medicamento psiquiátrico vai ter mais efeitos colaterais, por exemplo, né? Ou que vai causar dependência, ou que vai impedir que você faça determinadas coisas. Pelo contrário, a intenção é trazer de volta. É engraçado, né? Porque assim, hoje eu li um negócio, hoje não, foi ontem, sobre sentimento, né? A gente tá acostumado a escutar que sentimento a gente não tem controle, né? Ah, você não consegue controlar seus sentimentos, você é uma coisa que... Se a gente começa a entender que o que a gente tá sentindo não é um sentimento, mas é uma ação, e é algo que a gente pode fazer algo a respeito, muda muito a perspectiva do que a gente pode fazer sobre aquilo também, sabe? Sim. Porque se a gente ficar, não, eu sou assim, não posso fazer nada, o meu sentimento é assim, eu sou psicóloga, eu sei que não é verdade, que a gente pode sim dar contornos para ser mais eficiente, e você também sabe disso. Sim. E falando de contorno, eu tô com um problema, eu quero saber se você pode me ajudar. Mas de verdade é uma coisa que aconteceu hoje, e é uma coisa que acontece muito na minha vida. A gente tinha marcado aqui, eu tinha que chegar aqui 1h em ponto, porque a gente tinha um horário e tudo mais. E eu tava com a minha manhã tranquila, só que eu recebi um telefonema de manhã que me ocupou aí meia hora. Essa meia hora me desestabilizou de um jeito, porque assim... Eu tinha programado que essa manhã eu ia fazer uns conteúdos, eu tinha uns sapatos que tinham chegado na minha marca que eu tinha que fazer conteúdo, eu tinha que me arrumar, tomar banho, lavar o cabelo, queria estar bonita pro dia de hoje, tinha que almoçar, então tava meio que cronometrado. Essa meia hora babou com tudo, danou-se, não vai dar pra fazer mais. Ao invés de eu replanejar, eu não replanejei.
Entrei numa pilha, tomei um banho voando, engoli meio omelete, porque eu não tava nem com fome, porque eu tava nervosa de chegar atrasada. Fiz os meus conteúdos correndo, troquei, fiz 2 trocas de roupa, tudo isso num espaço de 1 hora. E cheguei aqui no horário. Uhum. Mas aí eu vim pra cá pensando, cara, por que eu faço isso? Com custo emocional tremendo, Onde né? eu tô? No divã, né, gente? Exato. Se isso não é custo emocional, não sei o que que é. A gente precisa refletir sobre a vida contemporânea, né? A vida que a gente leva hoje em dia. Traz diversos aspectos que afetam, quer dizer, quando você pensa em saúde mental, é da ordem do indivíduo, né? Do caso a caso, né? Cada pessoa tem sua história, suas questões, né? Mas eu acho que a gente não pode perder de vista que a gente se relaciona com o mundo e com as outras pessoas, e isso produz um impacto também na nossa saúde mental, né? Quer dizer, os transtornos psiquiátricos, eles estão aí desde sempre, né? Depressão vai mudando o nome, mas o que a gente chama de depressão, há 2000 anos atrás, já existia. O homem sempre precisou se haver com isso. Mas eu acho que o que muda é o colorido que se dá, e a depender do tempo. E eu acho que tem questões importantes na atualidade que a gente precisa ficar atento, né? Você fala... Eu acho que o trabalho é dos lugares assim, onde se adoece mais atualmente, quando a gente fala de adoecimento psíquico. Tem questões fortes ligadas à tecnologia, né, que nos afetam, questões identitárias, questões políticas. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista também esses aspectos, porque senão fica parecendo que... Quer dizer, eu como psiquiatra eu vou virar diante de uma situação como essa, virar para o meu paciente e falar, olha, toma essa pílula, que tudo vai ficar bem. Você não tem essa pílula pra mim? Não tem, ninguém tem, né? Trago sempre essa reflexão assim, que sem graça seria também se houvesse essa pílula, né? Então, se tem alguém vendendo que existe essa pílula, tem paciente que chega às vezes, olha, me prescreva a pílula da felicidade. Não existe, e que bom que não existe, né? Porque a gente também se constrói nessa incompletude, que coisa sem graça seria, né? Se a gente pudesse simplesmente ali botar uma pílula e tudo se resolvesse, né? Claro, tem situações em que o remédio é necessário. E aí a gente precisa também ter a lucidez de não entrar nesse estigma, né? De que, não vou tomar remédio. Não, remédio, quando bem indicado, Sim. Ele é necessário e ajuda muito. Mas a gente precisa olhar para outros aspectos também da nossa vida que às vezes nos adoecem. Então, quando você me conta essa questão, quer dizer, olha o tanto de coisa que você fez num curto espaço de tempo, né? E o tanto que você estava se cobrando para estar aqui na hora e provavelmente para poder fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? E é uma cobrança que não é só externa, é uma cobrança... A gente internaliza essa cobrança, né? E isso traz sofrimento. Então, às vezes, eu acho que tem um momento também que a gente precisa parar para pensar, e às vezes é difícil fazer isso sozinho, por isso que eu acho que a terapia, seja psicanálise ou de qualquer outra orientação, é fundamental, para refletir que tem algum aspecto que não está legal. Tem uma coisa que é muito da psicanálise isso, né? Assim, de você entender que o sintoma pode ser uma oportunidade para você olhar para você, sabe? Eu acho que tem esse aspecto positivo. Não estou fazendo ódio aqui a sintoma. Ninguém quer estar nesse lugar, né? Ninguém quer sofrer, ninguém quer estar triste, muito ansioso por muito tempo. Embora isso faça parte, né, da nossa vida, das nossas emoções. Mas eu acho que é uma oportunidade, às vezes, para você parar e falar, espera, tem alguma coisa aqui que não está legal. É uma chance para você iniciar O que você olharia tratamento desse caso que eu te contei? Que me dá uma luz, gente. Tô aqui querendo aquele lampejo que você falou no começo. Em busca de lampejos. A gente sempre tá, né, em busca de lampejos, embora eles ocorram muito raramente. Mesmo. Não, hoje a gente vai ter lampejo. Tem 1 hora para ter um lampejo, gente. Pelo amor de Deus. Empreendedor de você sem lampejo não dá. Eu acho que a gente está em busca disso, né? De respostas, de uma compreensão. Não é confortável esse lugar do não entendimento, né? Mas é uma coisa muito cíclica também, né? Para quem faz análise, por exemplo, é uma coisa que vai e volta, né? Quer dizer, você conclui uma coisa, depois aquela coisa retorna, né? Não é uma coisa que se encerra também. Quando a gente fala de saúde mental como um todo, não dá para você entregar certeza, sabe, Tati? Primeiro porque é o que eu disse, é da ordem do individual. Então, por mais que seja necessário a gente ter esse olhar mais amplo, cada um tem sua história, né? Cada um tem suas angústias, suas tristezas, suas decepções, né? Então, eu acho que é muito da ordem do individual. Claro que o que a gente está fazendo aqui é uma brincadeira, né? Uma brincadeira muito positiva, porque é o tipo de coisa que eu acho que permite que a gente
trate sobre esses assuntos. Quer dizer, não é o que vai... Isso que a gente está fazendo aqui não é o que acontece num consultório não? de psicanálise, não é o que acontece no consultório de um psiquiatra, mas... Agora para tudo, gente. Essa é a forma da gente trazer para o debate aqui. público, né? Debater esses assuntos. Até para tirar o estigma. Quer dizer, se você começa a falar dessa forma muito natural, como deve ser mesmo, tô tomando Wellbutrin, o remédio me ajudou. Sou louca a gente mesmo. Sou louca mesmo. Quem não é, né? Todo mundo tem sua porção de loucura. Então, eu acho que isso vai desconstruindo essa imagem de que você fazer um tratamento psiquiátrico é porque você tá maluco. Isso eu falo brincando porque, imagina, eu sou psicóloga, eu jamais falaria isso porque eu acho maravilhoso terapia. Mas eu quero que você me analise mesmo. Eu não tô brincando, gente. Ele achou que eu estava brincando, eu estou falando seríssimo. É porque o meu jeito de falar sério é exatamente esse. De verdade, essa situação que eu te contei, ela acontece em vários momentos. Com muita frequência, né? Essa semana também, tudo essa semana. Uma amiga minha me convidou pra ir fazer quinta-feira para um aniversário às 3 horas da tarde. Acabei de marcar um bolinho no shopping. Às 3 da tarde. Eu já ia falar não, mas eu falei, deixa eu olhar minha agenda. Não tinha nada. Eu falei, nossa, Camila, eu tô até achando estranho. Eu tô até achando estranho eu ter esse tempo livre. Eu vou te falar que eu vou, mas pode ser que chegue na hora eu não vou, porque pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa que não tá na minha agenda. Porque isso já aconteceu. Eu tô achando esquisitíssimo. Eu poder sair às 3 horas da tarde pra comer um bolinho no shopping, gente. Que tipo de ser humano faz esse? E às vezes esse espaço ocioso, por incrível que pareça, na atualidade, gera ansiedade. Sim. Gera ansiedade. Eu fiquei ansiosíssima. Até o momento que eu cheguei no shopping, eu falei, Camila, eu ainda acho que vou me ligar falando que eu esqueci uma reunião. Mas é quando, por exemplo, alguém disse, um paciente me fala que saiu de férias e aí voltou, quer dizer, o paciente estava estabilizado, a gente estava tratando por uma síndrome do pânico, estava tudo bem, de repente ele entra em férias e volta a ter crise. Né? Ou então, como você disse, assim, você se pega sem ter o que fazer. É difícil hoje em dia a gente lidar com tempo ocioso, com a contemplação. Eu acho que tem muito a ver com a tecnologia, com o celular, com as redes sociais. Eu quero ouvir de você, inclusive, como é que você lida com o celular, com as redes sociais, sobretudo, né? Porque é uma coisa feita para viciar. Faz parte da nossa vida de uma maneira tão natural hoje em dia, quer dizer, seria impensável eu não ter um WhatsApp, né? Para poder me comunicar. Dedo. Aqui, ó, olha onde tá meu celular, gente. Exato, né? Tipo meu rim, calma, deixa eu pegar. Aqui. É mais que um rim. Gente, minha mãe tá me ligando, mãe. Gente, é sério. Mãe me ligando, mas tava no mudo. Não poderia te atender nesse momento. Nossa, ela vai ligar até dizer chega. Sempre tem alguém ligando, sempre tem uma notificação que pipoca na tela do seu celular, sempre tem um e-mail. E isso tudo é intoxicante, né? Sim. E como eu disse, é feito para viciar, embora esteja... É parte da nossa vida, parece natural, quase como uma coisa divina, né? Quer dizer, um ato divino. O celular existe por si só, a gente esquece que... Na verdade, tem pessoas montando, tem empresas por trás disso. Então, há uma intenção de nos fazer viciar. E a gente vicia, porque foi feito para isso, né? Os algoritmos são construídos para isso. É um paradoxo da vida atual, na verdade. Porque é uma maneira de obter prazer de maneira instantânea, né? A gente tem essas fontes de prazer instantâneo de forma muito fácil hoje em dia. Quer dizer, é um chocolate, é uma pizza, é um jogo na internet. Você tem... pornografia digital hoje em dia, próprio Instagram e todas as outras redes sociais, né? O TikTok. São maneiras de obter prazer num curto espaço de tempo. Só que o grande paradoxo é que isso não se sustenta. Na verdade, o que a gente está vendo é que o que seria fonte de prazer está causando muito sofrimento. A região do cérebro que processa o prazer é a mesma que processa a dor e o sofrimento. É meio que uma balança, né? Quando pende para um lado, há uma tendência do nosso cérebro buscar uma homeostase, né? Buscar um equilíbrio de volta. E às vezes a rebordose disso é muito grande. Então, passada essa sensação de prazer que a gente tem, às vezes, o desprazer vem mais forte, porque a gente vai se tornando mais sensível àquele prazer inicial. Então, para a gente obter o mesmo prazer fica cada vez mais difícil, a gente precisa cada vez mais e mais e mais. Então, a gente... que é essa coisa do vício, né? E depois vem o efeito contrário, e que a gente não consegue segurar. Essa região é muito primitiva do nosso cérebro, né? É um ganho evolutivo da nossa espécie e de outras também. Nosso cérebro não suporta toda essa carga de liberação de dopamina, que é, né, esse neurotransmissor associado ao prazer. Então, a gente entra num curto-circuito, e que é esse curto-circuito da vida contemporânea, que está em todo lugar.
quando a gente recebe uma mensagem do celular, tá? Quando a gente busca esse prazer imediato na alimentação, ou com excesso de exercício físico. Sim. E que vai gerando todas essas desordens, né? Inclusive, você me falou isso. Olha, Como é a sua relação com o celular? Me conte. Que loucura. Eu vou te contar, mas É agora... o tipo de pergunta meio retórica, né? Porque eu acho que ninguém tem boa relação hoje em dia com o celular. Não, agora a minha mãe me ligou e você vê, estou aqui pensando nela. Enquanto eu não mandar uma mensagem para ela no meio do meu podcast, ela vai ficar aqui, porque ela já ligou 2 vezes. Então eu vou mandar um áudio, porque isso é terapêutico, entendeu? Mãe, eu tô gravando um podcast, eu parei só pra te mandar mensagem, mas ele vai levar vocês sim, tá bom? Avisa ele pra mim, por favor. É que eu não posso falar agora, embora eu esteja falando, tá? Beijo. Aí se eu não faço na hora, gente, esquece. Eu acho que vai sumir do meu campo de memória. Eu acho que aquilo vai desaparecer, que aquilo vai morrer. Então, eu fico com o celular aqui, às vezes eu acordo no meio da noite. No meio da noite não, graças a Deus que eu durmo bem. Mas, às vezes, quando eu tô prestes a dormir, eu tenho essa coisa de anotar no meu bloco de notas coisas. Porque eu acho que meu cérebro não vai reter aquela informação. Sim. Eu amo informação, eu sou uma pessoa que eu amo estudar, eu sou muito curiosa. Então, quando eu tenho insights, eu anoto. Então, meu bloco de notas é quase que uma extensão. Uma extensão, só que é um bloco de notas que eu não consigo retomar para pegar aquele insight e fazer com que ele gere algo. E aí isso me deixa mais ansiosa. Sim. Por quê? Porque você fala, cara, tá tudo lá no bloco de notas, então, às vezes eu sonho com um dia que eu vou ser presa, mas assim, não numa cadeia assim, uma cadeia muito legal, talvez no spa, que eu vou ser presa e que eu vou ter que ficar lá sem visita, que eu não posso ser visitada. Porque daí eu vou dar conta, eu vou poder olhar meus blocos de nota, eu vou poder ler, eu vou poder... Assim, eu acho que quando eu tive Covid, eu fiquei tão feliz, assim... Porque você pôde parar. Porque eu pude parar, só que durou um dia. No dia seguinte, minha família inteira entrou, também estamos com Covid. Gente, a minha decepção, porque eu falei, cara, eu tava feliz. Eu tinha posto todos os meus livros, eu falei, gente, eu vou ter... Na época, eram 10 dias que você tinha que ficar isolado. Exato. Eu falei, eu vou ter 10 dias só pra mim. Exato. Olha que loucura, uma doença que pode morrer, matar. Mas você fica feliz porque você vai estar isolado. Que eu escuto isso. Não é a primeira vez. Que bom, gente. Tive muitos pacientes que me Fico disseram isso. Louca. Claro que né, a gente não vai... É engraçado porque todos chegam fazendo essa ressalva, né? Porque pandemia, a gente perdeu mais de 600 mil pessoas. Sim, né? pelo amor de Deus. Eu perdi meu pai, inclusive. Ai, que triste, filho. Na pandemia, lá naquele auge, lá em maio do ano passado. Então, é um luto coletivo que a gente atravessa, né? Claro que algumas pessoas tiveram perdas imediatas, assim, Sim. de um parente muito próximo, mas de alguma maneira todo mundo perdeu. Sim. Seja pessoas, mas perdeu algo, que eu acho que é essa sensação que todo mundo tem hoje em dia, né? Da perda. É interessante a gente pensar sobre isso, assim, sem... me perdi. Adoro. Porque quando só eu me perco... Você sabe o que é isso? Eu quando sei. Você Mas eu ia perguntar uma coisa, gente, que calma, mas calma, que ela vai chegar de novo. Era desse assunto. Eu dei esse discurso lindo e esqueci a pergunta. Que bicha doida. Você eu sei super o que é isso, Olha, gente. Agora vamos inverter a... Não vou inverter nada. A situação. Não vou inverter não. Você fica aí perdido sozinho, que eu não vou te ajudar, não. Eu deito no divã e você vem pra cá me analisar. Sabe o que é? É quando você parte pra falar da porção individual. Acho que o fato de ter falado do meu pai te coloca nesse lugar mais sensível, né? E eu acho que é exatamente sobre isso. Eu acho que a gente precisa exercitar, na verdade, essa sensibilidade, sabe? A gente se tornar mais permeável, entender que cada pessoa está atravessando suas dores. E que passa por nós, né, Fih? Quer dizer, sim, exato. Não, porque eu falo assim, a sensibilidade primeiro passa com a gente conseguir ser sensível com as nossas dores, exato. Pra gente conseguir ser com a do outro. Eu lembro que nos momentos que eu tava mais estressada, com muita coisa pra fazer, foi quando eu não conseguia ver, por exemplo, da minha equipe, do meu time, qualquer sentimento. Gente, vocês fizeram isso, e aquilo outro. Eu entrava numa pilha de checklist. Eu chegava no escritório, era um checklist ambulante. Até que uma pessoa chegou pra mim, foi super terapêutico, falou, Tati, às vezes você chega aqui, o time tá super animado, mas, cara, você vem falando tudo que tá errado, tudo que faltou, e que não é que você está errada, mas você brocha o time, porque Exato. Você vem com uma outra energia. Isso mudou minha vida, porque eu falei, cara, você tem razão. E nesse momento eu comecei a olhar pra mim, porque eu sou uma pessoa muito prática, muito fazedora, isso é da minha característica, mas eu sou muito sensível ao mesmo tempo. Eu sou pisciana, eu sou uma pessoa que eu pego a sensibilidade no ar, eu sou aquela pessoa que tem um grupo, as pessoas não querem falar, tem um que não gosta no outro, eu cataliso aquilo, eu sou aquela que sai falando tudo, porque eu tenho essa sensibilidade. Mas eu tive que aprender a trazer essa sensibilidade para dentro do meu ambiente de trabalho. Começar a expressar, falar, hoje eu não tô bem. Ou, o que eu fiz no começo do ano, eu saí do meu escritório,
Saí. Fiz um ritual de passagem, saí da minha sala, porque eu precisava tirar a minha presença de lá, porque a minha presença estava tóxica para eles e estava para mim. E eu sou uma pessoa que normalmente as pessoas querem ter do lado. Fala, Tati, quando você tá do lado, a gente se sente motivado, a gente se sente energizado. Mas naquele momento eu tava tóxica. E eu consegui, graças a esse comentário, perceber, me afastar. Você falou uma coisa no início que eu acho que é bem interessante. Eu acho que a qualidade das relações que a gente estabelece tem muito a ver com a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo. Opa, né? Claro. Eu falava assim, gente, posso falar? Não é pessoal. Eu sou assim comigo. Não é que eu sou assim com vocês porque Sim. eu não gosto de... Pelo contrário, eu tô refletindo exatamente como eu faço comigo, com vocês. Sem perceber o prejuízo emocional nos outros e em mim. Mas assim, foi bárbaro porque hoje eu tô em outra vibração. Não que eu tô curada, gente. Continuo bem doida, ainda bem. E você poder falar sobre isso no trabalho, né? Você vê hoje em dia, existem muitas empresas que criaram núcleos para pensar os aspectos de saúde mental no ambiente de trabalho. E isso eu acho que é um ganho enorme que se tem. Não, e você poder conversar com quem trabalha com você de um âmbito profundo, né? Exato. Quer dizer, hoje meu Instagram é aberto. Eu abro. Às vezes quando eu chego no escritório, eu falo meninas porque 90% do meu escritório é de mulheres, elas Sim. falam, ai, Tati, já viu o que aconteceu? Ou, ai, Tati, você é uma figura. A gente começou a ter uma troca rica. Quando eu chego hoje, é gostoso, elas estão esperando o dia que eu passo no escritório, a gente se fala, faz reunião por Zoom sempre, mas o dia que eu vou no escritório. Mas eu tive que passar por um processo de desconstrução da minha imagem, inclusive para os outros, do seguinte: não confunda o fato de eu ser uma pessoa que dou conta do recado e que dou conta dos problemas com uma pessoa que não sente dor. São coisas diferentes. Eu sinto dor. Eu me magoo quando alguém fala alguma coisa. Eu me chateio comigo, com as pessoas. Só que eu dou conta daquilo e transformo em outra coisa e já vou pro próximo. Às vezes a conta chega lá na frente, quando eu não elaboro direito. A conta chega. Então, assim, mas foi uma coisa que eu tive que começar a quase que me humanizar no ambiente de trabalho, tá? Porque em casa é engraçado, mas eu sou outra coisa. Eu sou a pessoa que chora com meu Little Pony com meus filhos. A mamãe, você não vai chorar, né? Mas no trabalho eu tive que trocar essa coisa da produtividade, que inclusive não são coisas opostas, mas eu considerava como oposto, e trazer produtividade associada a sentimento, a mostrar vulnerabilidade. Exato. A você chamar um colaborador, uma pessoa do teu time e falar: meu, você não tá legal. Hoje eu tenho papos que eu falo, eu falei aquilo daquela pessoa e eu senti que você torceu o nariz e que tem uma coisa entre vocês, meu. O que tá acontecendo? Eu tô sentindo, tem uma coisa pesada. Eu sou meio terapeuta do grupo. E os feedbacks que eu tenho, eu falo, ai, Tati, como que você saca essas coisas? E a gente vai tirando o que eu falo que é tirar o elefante da sala, né? Exato. É pegar aquele assunto que ninguém quer falar sobre e eu falo, só que agora eu tô falando no meu escritório. É sobre se colocar nesse lugar da vulnerabilidade, né? Sim. Eu acho que quando você é uma empreendedora, mulher, sua empresa, a maioria dos funcionários são mulheres, isso tem uma particularidade, porque, claro, essa necessidade de equilibrar todos os pratos, né, tá posta para todo mundo, mas não há dúvida de que pesa muito mais para a mulher, pesa muito mais em todos os aspectos. Então, quer dizer, a mulher está ainda tendo de equilibrar, é o trabalho, é a família, Sim. É o filho, são as tarefas domésticas, inclusive, não remuneradas, né? Porque a gente sabe que não existe ainda um equilíbrio. A minha esposa passou agora, a gente tem um filho de 3 anos, o Antônio. A minha esposa passou 2 meses e meio agora em Nova York a trabalho. Era uma coisa que tinha sido planejada, né? Ela, inclusive, orquestrou muito de lá. Quer dizer, não é que ela simplesmente deixou o pepino na minha mão, a gente também conta com muito Antônio, auxílio. você acabou de ser chamado de pepino. Isso vai ficar gravado Mas quando você fizer 18 pepino, anos. a gente precisa falar isso. A gente precisa falar que é pepino. É verdade. E é pepino mesmo, sabe? E rouba tempo de outras coisas que você precisa também tocar na sua vida, né? E não foi fácil. Acho que ali no início eu fui levando numa boa. E mesmo com todo apoio, mesmo com Fernanda, que é minha esposa, fazendo essa gestão muito ali à distância, né? E olha que eu acho que eu já sou um homem aí que tenta se desconstruir em diversos aspectos. Não foi fácil, porque há um lugar que a mulher ainda ocupa na sociedade em termos de expectativa, né? É verdade. E isso é motivo de adoecimento também. Então, que é aquela história. Então, não vai dar pra gente fazer tudo. A gente vai precisar também ter esse exercício de generosidade com a gente, no ambiente de trabalho, né? A gente precisa caminhar para esse lugar. Acho que a gente está caminhando, mas assim, tudo muito lento ainda, né? Sim. A gente precisa avançar nesse aspecto. A gente precisa se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? E ter uma paciência também, porque às vezes quando a gente se coloca também na vulnerabilidade, expõe nossos problemas,
existe uma cobrança também dos resultados, né? Quer dizer, Sim. então, sei lá, eu saí do meu escritório, fiz toda uma mudança, né, de trabalhar dentro de casa, porque eu queria me dedicar a outros projetos que não fossem só a minha marca, né, que é esse Divan, que são meus projetos de mudança coletiva, que são importantes pra mim, que eu me imagino fazendo até quando eu for velhinha também, além de cuidar dos meus filhos, além da minha marca. E eu falei, vou fazer tudo isso. Aí tive um burnout, escrevi, foi bárbaro. Nossa, depois eu voltei ressuscitada do meu retiro. Então, tava tudo indo, caminhando bem, né? E aí, quando você chega em casa de mau humor e sai dando coisa pra tudo quanto é lado, aí as pessoas, ué, mas você não fez o que você queria? Você já saiu do escritório, você saiu ressuscitada do teu retiro. Por que falta? Ué, você não deu certo? Eu falei, gente, calma, como assim não deu certo? É porque é difícil a gente encontrar essa justa medida, né? E existe essa expectativa que é assim, e não é. Eu falo que a gente morre todos os dias. A gente deixa de ser quem a gente era, a gente dá um passinho adiante, aí você entra numa nova crise, aí você se desconstrói de novo, aí você sobe mais um pouquinho. E é um negócio milimétrico, que eu tô percebendo, mas às vezes as pessoas têm uma expectativa de, uau, agora a Tatiana, outro não é outro momento. Eu, a E cada é uma dia, eu morte tenho mesmo, é interessante você trazer uma questão, entendeu? Tem essa uma metáfora da angústia. morte, porque é uma morte todo dia mesmo. Cada escolha, a gente tem atrás também uma renúncia, né? Sim, O problema é que a gente não quer renunciar a nada. eu não quero. Quer dizer, o desejo é essa coisa complicada mesmo, né? Que ao mesmo tempo a gente quer verdade. fazer tudo isso, é uma coisa que nos move, tem também o lado sombrio dessa história, que a gente precisa também dar conta em algum Não, e é momento. difícil, E assumir que não vai. As pessoas falam assim, mas você tem que deixar de fazer alguma coisa, você faz muita Exato. coisa. Uhum. Eu falo, eu até concordo com o que você tá falando, mas o problema é que tudo que eu faço hoje, há um tempo atrás até não, eu acho que eu consegui evoluir um pouco de dizer não. Mas aí eu comecei a botar novas coisas que tem a ver com as coisas que eu gosto. Mas mesmo as coisas que eu gosto, quando são acumuladas, se tornam pesadas. Claro. Aí a família reclama, aí o marido reclama. Aí você perguntou da tecnologia, eu tô no celular, eu já vejo aquele rabo de olho de, está no celular. Só que o celular é meu trabalho. Eu tô no celular, se eu estivesse no computador, eu não tinha esse olho, esse olharzinho de canto. Mas é meu trabalho, hoje é como se eu estivesse no computador. Mas isso é um aspecto negativo também do celular. E aqui, ó, eu acho que é bom fazer essa. Eu sou louco por tecnologia, tá? E acho que tecnologia tá aí para ajudar a gente também. Sim, São mas tem um lado ferramentas ruim, incríveis. gente, é Então, fato. eu acho que se trata também da gente saber usar isso. Mas, por exemplo, essa questão do trabalho, quer dizer, o trabalho invadiu nossa privacidade em todos os aspectos. Isso é Você tem verdade. o trabalho hoje em dia em casa, na cama, quer dizer, você tá na cama, você recebe um e-mail do trabalho. E você lê, E porque você muitas podia pessoas receber e não ainda ler, né? presumem que você precisa responder instantaneamente, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso. Tem alguns países, por exemplo, a França, parece que isso foi regulamentado agora. Assim. Se você trabalha numa empresa e alguém da empresa te manda um e-mail fora do seu horário de trabalho, aquela empresa vai ser multada de alguma maneira, entendeu? Então, não sei, acho que a gente precisa encontrar alternativas viáveis, se educar também nesse sentido, né? Educação digital, eu diria até, né? Mas eu acho que passa precisa se por educar todo, digitalmente. mas eu acho que passa por todo mundo, Fih, porque eu falo pra minha equipe, por exemplo, eu muitas vezes chega à noite, eu lembro de coisas, eu falo, ó, não é pra ninguém me responder, vocês não precisam me responder, não precisam pegar, quando for urgente eu ligo. No meu WhatsApp, se você olhar, tá, urgência a favor ligar. Eu não olho o WhatsApp o tempo todo, mas eu mando, agora, lembrei, mando áudio, eu sou a rainha do áudio, eu sei que as pessoas detestam, mas eu sou a rainha do áudio, mas é uma forma de eu conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer. Agora, a outra pessoa, eu já falei, não precisa me responder. Você vai me responder no dia seguinte, no teu momento de trabalho. Se for urgente, fique tranquilo que eu vou ligar. Mas o que é urgente hoje em dia, né? Acho que a gente mas fala se de urgência, quer dizer, antigamente mas urgência era o quê? Uma pessoa que vai morrer, Ah, bom, entendeu? isso é verdade. Hoje em dia tudo é urgente. Não, urgência Tudo é urgente, tudo que diz respeito ao trabalho. Caiu o meu site, isso é urgente. Eu É ligo e falo, urgente, eu ligo na hora, entendeu? A hora que esse for. sentimento de urgência que a gente que todo mundo carrega hoje em dia. É verdade. E que está internalizado. Então, a gente tem a impressão de que tudo é urgente. Tudo precisa ser resolvido instantaneamente. E se a gente não resolver instantaneamente, a gente se frustra. Porque a gente não foi bom o suficiente. A gente não fez o que era esperado, né? Ai, gente, ele me difícil. descreveu, adoro. Mas é porque Lampejo, é isso eu mesmo. acho que todo mundo se identifica um pouco com isso. Sim. Mas você falou da tecnologia, né? Você sabe que antes eu tinha o Instagram da marca, que eu aparecia de vez em quando, mas meu Instagram pessoal eu postava acho que uma vez a cada 3 meses. Sim.
E eu era tão chata com essa história de rede social e com o celular, que eu cheguei a falar em casa que quando a pessoa entrasse, ela tinha que deixar o celular na porta e que ninguém poderia usar. Ninguém, só eu, meu marido e meus filhos não têm celular, mas que ninguém poderia usar o celular. E aí Esses hoje... acordos são ótimos. São ótimos, mas hoje ele vem assim como um tapa na cara que meu marido fala, então, lembra Você é aquela a primeira a época pegar, né? que você falou que tinha que ter a caixinha do celular? Eu falei, eu lembro, naquela época, eu não tinha visto como a rede social é poderosa, como ela pode ser Exato. usada pro bem, porque eu acho que tem isso. Hoje eu tô enxergando coisas através do meu Instagram, de mensagens, conexões com pessoas falando, Tati, eu tô te seguindo, eu ia fechar meu negócio, não vou mais. Caramba, você falou uma coisa sua que eu sofro há anos, eu achei que era só comigo. É uma quebra de uma solidão através da rede social diferente. É diferente de você só olhar e falar, caramba, ela tá no verão europeu, eu tô aqui trabalhando, minha vida é um horror. Não, eu acho que o Instagram ele também abre para essa troca coletiva que é muito legal. Muito então, rica, né? isso para mim foi uma coisa que me fortaleceu muito, que me empolgou muito. Sim. Mas como toda empolgação, vem a parte ruim, do vício. Porque Exato. você se empolga, você fala, cara, que animal, eu posso transformar, eu tenho um sonho, assim, desde criança de transformar um mundo, né? Eu acho que eu vim nessa vida pra deixar uma marca. Eu sou idealista, gente, não adianta. Então, assim, são coisas que me movem, sabe? E aí, quando você vê que o Instagram pode alcançar não sei quantas pessoas, claro, só basta 10 stories por dia, postar, TikTok, dominar os algoritmos. Só essas pequenas coisinhas e daí você, A né? gente não pode ficar refém disso, né, Tati? É. Eu acho que isso vai ficando como lição. Quem tá ocupando esse espaço na internet, né? Eu tô lá também. Eu não quero estar distante também. Eu quero ocupar esses espaços, eu quero debater, eu quero estar presente. Mas a gente precisa ter também uma crítica em relação a tudo isso. Eu tava uma vez conversando, bem no auge ali da pandemia, eu conversei com o André Carvalhal, que é um cara que eu admiro, do universo da moda, empreendedor também, um cara que escreve. Eu acho que ele tem um Eu olhar adoro muito ele também. crítico, ele é muito bacana, assim. E ele me falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ele teve a ideia ele tem vários perfis que ele criou e começou a seguir, não sei se vários, mas ele tinha um perfil que ele começou a seguir contas que não tinham absolutamente nada a ver com o que ele gostava, com o que ele admirava, com o que ele queria ver ali no Instagram. O que ele viu foi que se criou um mundo completamente diferente do que ele tinha no perfil verdadeiro dele, vamos dizer assim, né? E o que é muito perigoso, a gente está em ano de eleição, e fake news e tudo isso, essa realidade virtual, ela produz um efeito muito significativo na nossa vida, inclusive interna, na forma como a gente se entende subjetivamente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter essa crítica também, né? De que, na verdade, aquilo ali é um mundo artificial. Não é a vida. Parece óbvio, mas não é. Hoje em dia, não é mais óbvio a gente falar que a vida que a gente leva virtualmente não é a vida que a gente Sim. leva aqui fora. Mas tem uma coisa também. Eu acho que a gente é responsável por essa vida artificial que a gente cria. Porque o algoritmo, gente, o algoritmo era inteligente. Exato. Né? Então, se aquelas bobagens que eu mesma tô falando aqui aparecem no teu perfil, é porque você ficou parado naquela tela por mais de 2 segundos e ele vai aparecer mais bobagem, você vai ficar mais parada, dele vai aparecer mais bobagem. Então, assim, você é corresponsável pelas bobagens que aparecem no seu Instagram, porque o algoritmo entende. Agora, por que isso acontece? Porque a nossa cabeça, gente, é uma merda. Você se choca com coisa que é ruim, você para numa tela que alguma coisa te causa estranheza. É uma loucura isso. Você É uma loucura. é quase como se, sei lá, você se apaixonasse pelo que é ruim. É que nem homem, gente. A galera adora homem cafajeste. Pra quê? Mas isso que existe, por exemplo, quando alguém, diante de um cancelamento, tem um crescimento. Sim. Quer dizer, a pessoa fez É isso. teve um ato, assim, detestável, É verdade. completamente reprimível. É verdade. E aí, quando você entra no perfil dele, teve um boom de seguidores. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada nisso aí, né? Quando eu comecei a postar, eu falei, não, no meu perfil eu vou ser diferente. Porque todo mundo acha que é muito diferente nessa vida, né? Eu vou ser diferente, vou pôr só reflexões. Aí eu punha o Detada na Rede com o livro, 0 curtidas. Aí eu punha com Olhar Profundo, 0 visualizações. Aí eu falei, nossa, cara, mas eu tô aqui pra ser profunda, ninguém quer me ver, poxa, as pessoas só querem coisa fútil. E aí, não, eu comecei a entender, né, me aprofundei, porque eu sou uma estudiosa, comecei a estudar rede social e eu comecei a falar, não é isso, é que a rede social, ela tem um outro mecanismo de funcionamento. Exato. Então, você vai ter que entender como ser profunda, mas conseguir fazer com que isso também seja um momento de lazer, porque, vamos lá, o Instagram, ele é um lazer. Ainda que seja um lazer terapêutico, ainda que Claro. seja um lazer de reflexão, é um lazer. Você pega quando? Você não pega... Você pega o momento que você tá na tua casa, você tá lá, no momento que você tá almoçando, no momento dos coffee breaks do trabalho. Então, você precisa fazer isso de uma forma assim, você torna o seu
conteúdo às vezes mais raso, sim. Sem dúvida, porque é um espaço curto que você tem ali. Mas esse é um espaço que é desse lugar. E aí você, claro, você vai ter momentos de maior profundidade. Mas essa é a natureza do Instagram. Então, se você não tiver também de acordo com isso, você pode abrir seu consultório e só atender no consultório. Mas a partir do momento que você vai para a rede social, você mostra um fragmento de quem você é e que ele fica, às vezes, sim, nessa superfície que é um pouco mais rasa. Mas vamos lembrar, né? A gente precisa começar no raso para se aprofundar. E é raso mesmo, como você disse, pela própria linguagem do Instagram, né? Não se espera que seja diferente. Você tem um espaço curtinho ali para escrever, tem um tempo limitado para você falar. Né? Mas tem raso e raso. Você pode fazer hoje, sei lá, eu faço uma pensata, que eu também demorei para encontrar formatos, e toda hora eu tô mudando, mas que eu ligo a câmera, eu ponho uma legenda dinâmica, eu ponho um colorido, eu consegui deixar meu pensamento sucinto, porque eu gosto de falar, então eu era muito prolixa, então eu comecei a treinar e hoje eu consigo fazer, não vou te falar com a mesma profundidade, mas eu consigo entregar uma mensagem que eu me admiro comigo mesma em 1 minuto e 30, graças a Deus, porque agora o Reels tem 1 minuto e 30. 2 minutos seria ideal, Reels, mas tudo bem. Antes eu falava uma pensata de 5 minutos. Que maravilhoso pra mim, porque eu estou desabafando, mas pra quem escuta, gente, a pessoa não vai ficar 5 minutos naquele canal. Ela vai ficar 5 minutos com você numa conversa 1 a 1, ela vai ficar 5 minutos com você num consultório, mas no Instagram, a regra do jogo é essa. Então a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, vamos ter que sim tornar algumas coisas mais sucintas, mas podem ainda ter momentos de aprofundamento. Infelizmente, é uma coisa que não é da... Eu tenho 42 anos, quantos anos você tem, enfim? Eu tenho 35. Então, assim, eu já sou um pouco mais velha. Então, pra mim, a tecnologia é mais difícil, mas todo dia eu tô me colocando à prova. E eu amo quando eu consigo fazer uma transição do Reels, que eu pulo, mudo de sapato. Eu falo, gente, eu falo pros meus filhos, eu sou muito bacana, tá? Sua mãe sabe fazer transição de Reels, me respeita. Acabo encarando como uma resistência, assim. O mundo precisa sempre de pessoas que ocupam esse lugar, né? Quer dizer, se você também se render a, sei lá, as regras do algoritmo. Claro que de alguma maneira isso mexe com todo mundo e eu não tô livre disso, né? Sim. É claro que eu gosto quando as pessoas compartilham, curtem o que eu escrevo, o que eu troco, mas eu também não é isso que me alimenta, entendeu? Então eu prefiro me manter fiel ao que eu acredito do que querer aplauso e curtida, entendeu? Assim, então, de fato, vai viralizar mais se você fizer uma dancinha, né? Tem colegas que... médicos, inclusive, que eu vejo que lançam mão desse artifício, porque eu acho que é um equilíbrio também, porque não dá pra você também ser muito hermético, muito fechado, porque senão a coisa não chega lá também, não alcança. Mas você vai se testar. Você vai se testando. Eu te falo isso, tem coisas que eu falei também, que eu sigo não fazendo, mas hoje o que eu faço são coisas que fazem parte da minha personalidade. Eu sou mais espalhafatosa, eu tenho um lado divertido, então eu faço seguindo isso, mas eu demorei, mesmo sendo assim na minha vida pessoal, pra conseguir traduzir isso nas redes sociais. No começo era aquela dancinha que não era muito eu não fiz a dancinha, mas depois eu entendi que as transições eu amo, porque eu mexo com o sapato. Então eu faço um pulo, mexo uma perna, mudo de sapato. E eu já falava do look, mas agora é de um outro jeito. Ou eu tô falando lá de um pensamento e que a câmera vai e vem, e que vem um monte de cabecinha, e que me representam naquilo. Então eu falo, enquanto eu olhar para aquilo e gostar, sou eu. Às vezes eu posto coisas que depois eu falo, não sou eu não sei, eu acho que aí eu me perdi. Mas tudo bem, esse até serve pra ver que esse caminho eu não quero. É difícil você encontrar esse caminho da autenticidade, da sua naturalidade na rede social, porque tá todo mundo te vendo ali, né? Você tá sendo observado. Então, mas eu acho que eu não tô, gente. Por mais natural que você seja, aquilo é uma versão editada sua, né? Você tá vendo ali qual o seu melhor ângulo, como é que seu rosto fica, se a iluminação tá legal, se você tá ok, apresentável. É editado. Tem isso, né? Eu falo assim, sempre, óbvio que sempre tem uma edição. Exato. Mas assim como no Big Brother, sim, existe uma edição? Existe, mas, gente, não dá pra enxergar a autenticidade ali atrás. Eu consigo Você consegue enxergar também. Um fundo. Você sempre vai enxergar um fundo. Porque até na intenção, eu acho que a intenção também revela. Também revela. A intenção de esconder também revela. É verdade. Né? Então, eu acho que tem a ver com isso. Eu concordo plenamente. Você falou uma coisa de como que era a minha relação com o digital, e eu ainda não tô numa posição de falar, a minha relação é ótima com o digital, sou super, não ligo para curtidas, fico ótima quando meu vídeo não vai... Não é, eu fico chateada, falo, caramba, o que eu fiz de errado? E eu fico chateada pela técnica. Porque como eu sou estudiosa, eu falo, caramba, o que eu fiz? Será que foi o horário errado? Será que a legenda tava muito pequena? Eu começo a entrar numa coisa de estudo mesmo, de noia. E às vezes não foi nada do que você fez. Mas eu admito, isso é ruim. Eu falo assim, eu acho que eu me apaixonei pelo meu agressor. Sabe aquela história de mulher que apanha? É verdade, não, é triste isso, porque eu me apaixonei pelo meu agressor, que é o Instagram. Aí, quando ele faz isso, eu acho que a culpa é minha. Olha isso, é exatamente a mulher que sofre agressão. Eu acho que a culpa é minha, o que eu fiz de errado? E aí você entra nessa paranoia, aí você começa a se desmerecer.
Aí eu renasço. Falo, Tatiana, você pirou muito, não é nada disso. Aí eu falo, não, tá certo, ufa, não é nada disso. Mas é um movimento cíclico pra mim. Não vou falar pra você que eu tô bem resolvida, não. Eu volto, eu vejo com um absurdo. Daí eu falo na rede social que eu tive esse pensamento muito louco. E é isso, eu tô cada dia tentando me melhorar. Mas é perigoso. É perigoso. E tá todo mundo envolvido nisso, porque a neurociência já explica isso, sabe? Como eu te disse, esses pequenos prazeres instantâneos que um like traz. Um like traz, né? Quer dizer, você libera dopamina, né? Quando você tem uma postagem sua que foi um sucesso de audiência. E seu cérebro quer ter essa experiência novamente. Então, é frustrante mesmo quando você não consegue acessar esse prazer que em algum momento ele acessou. E a gente fica em busca disso. E é uma coisa que traz sofrimento. A gente precisa falar sobre isso e ir se libertando. Se libertando como? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como se libertar? É difícil. Sem ser... se liberte, saia da rede social. Nem me farei, gente. Não É uma existe abobrinha isso. que tá, entendeu? Não existe. Tá vem todo com esse mundo conceito. na rede social. Eu digo, até quem não tá. Exatamente. Tá todo mundo na rede social. Eu tenho um perfil que só segue. Hipócrita. Não Então por que existe. tem? Você tá Não lá. tenho. Isso faz parte da nossa vida, né? E não tem como voltar Não, e é atrás. melhor A gente não vai ocupar ficar com coisas que realmente vão fazer crescimento, né? Exato. E que não é... Gente, tudo bem falar de lucro, tudo bem também. Acho que tudo tem a sua caixinha. É só não ter uma única caixinha. Mas que tenham mais espaços de discussão de saúde mental, espaço onde a gente possa discutir de empreendedorismo, do que se passa na nossa cabeça, para que tenha um sortimento maior, que é o que o algoritmo às vezes faz. O algoritmo, ele acaba com o sortimento. Ele pega tudo que você prefere, agrupa num bloco, e aí ele polariza mais. Por quê? Se ele acabou com o sortimento, porque o algoritmo só vai te mostrar o que você gosta, e que nem sempre é o que você gosta. Nem sempre é o que você gosta. Às vezes Isso é que é interessante. É o que te traz a estranheza, daí ele pega esse mini mundo, só te apresenta aquilo, e se você vive muito tempo nesse meio digital, a hora que você vai pro mundo, você fala, nossa, o que aconteceu? Esse mundo não sou eu, vou voltar pra rede social. Porque aqui tem gente que discorda de mim, aqui tem gente que não tem o mesmo, não é da minha tribo. E aí você vai criando mais polaridade, mais ódio. Pensando bem, gente, saiam do Instagram. Por exemplo, uma loucura, cara. Não necessariamente, o algoritmo é inteligente, né? Eu acho que isso é uma realidade. Ele é feito pra isso, pra ser inteligente. Embora ele não seja feito pra ser ético. Sim, né? Então, assim, a gente precisa ter essa reflexão. Mas mesmo dentro dessa inteligência, não necessariamente ele vai te mostrar o que você quer. É meio duvidar também da nossa capacidade, essa complexidade gosta, mas às vezes nossa. Não é o que você quer, né? Existe ambivalência na gente, né? Nem sempre o que você... essas coisas não são tão definidas, né? Na nossa cabeça. Às vezes você gosta e odeia ao mesmo tempo, né? É verdade. Não precisa ir longe para você se dar conta. Tem coisas que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. As relações, inclusive, mais próximas, mais íntimas, quando a gente pensa numa relação com pai, com mãe, com filho, geralmente envolve esses sentimentos ambivalentes, né? Amor, eu amo você e te odeio às vezes. Até nossos filhos, a gente tem vontade de desganar, gente. Exato, eu acho que a gente tem que... Eu acho que as relações mais profundas, mais verdadeiras, são as relações que permitem que a gente possa também trazer esse lado obscuro. Porque senão a gente vai estar se relacionando de uma maneira muito precária e cínica, né? Eu acho que se você traz verdade é sempre assim. Voltando à questão do algoritmo, por exemplo, uma paciente outro dia me disse que começou a aparecer slime, sabe? Essas coisas que as crianças amam, que é um vício. Mas que tem uma coisa, acho que tem até um nome esses vídeos, né? Que despertam o seu prazer. E que ela começou a ver um vídeo desse, que apareceu no Instagram dela, e começou, então, vieram vários vídeos de slime. O Instagram dela agora tá repleto de vídeos de slime. Ela não quer ver slime. Quer dizer, você entende? Sim. Não é disso. Foi prazeroso naquele momento ali, ela achou divertido, tem uma coisinha de, sei lá, acho que era colocando a mão dentro da gosma. Mas agora só parece gosma pra ela. Quer dizer, que merda é essa? Que gosma é essa, né? Que a gente tá. Às vezes você quer ver uma outra coisa. Então, essa coisa também de presumir que você quer aquilo gera uma coisa que é muito danosa, que é de você começar, de fato, a querer aquilo. É verdade. Você deixa de se perguntar o que você quer. Isso é uma coisa bem do nosso tempo. Né? Eu acho que assim, se tem uma solução para isso, que nem sei se é a solução, mas é um dia o Dr. Mark cair em si, que o que ele tá fazendo ainda vai acabar com a humanidade, não é o Instagram em si ele é legal. Acho que essa pira do algoritmo ficar te trazendo só, né? Eu acho que não, ele tem que mostrar quem é dos seus amigos, vai mostrando lá, ou eu não sei, tem alguma coisa aí que eles tinham que cortar, porque eu não entendo nessa profundidade também de tecnologia, para não criar essas bolhas, para não criar
Como que intolerância. Eu acho que é uma mudança que fica só vai gente. acontecer com pressão. Pressão dos consumidores, porque é um Pois produto é, aquilo pois ali, é. né? Bom, Então, ou a mas- gente desenvolve essa consciência e começa a conversar sobre isso e falar, olha, a gente não tá legal isso aqui. Vocês precisam mudar alguma coisa Você aí. poder negativar, né? Quer dizer, se aparecer a gosma, você fala, nunca mais me mostre nada de gosma. Porque às vezes você fica chocado com a gosma ou gosta da gosma, mas depois você não quer mais ver gosma. Então você fala, Exato. não me mostre mais gosma. Né? Não sei. Você perguntou qual é você fez a pergunta, como você disse, de um milhão. É porque é mesmo, eu acho que é difícil em todos os aspectos. E a impressão que eu tenho, Tati, é que a gente está num momento que a gente precisa refletir, sabe? Refletir significa, às vezes, parar. É aquela história do menos é mais, sabe? A gente está muito tentando intoxicado saber ainda. de tudo, de É informação, verdade. de cobranças, de coisas que a gente precisa fazer. É tanta exigência, é tanta cobrança, a gente não consegue dar conta de tudo isso. Então, eu acho que a gente precisa começar a se afastar mesmo. É uma coisa de voltar. Vamos voltar. Não deu certo, sabe? Sim. Sabe no jogo, quando você Tá tudo certo. Vamos voltar algumas casas aqui, porque não deu certo avançar dessa forma. Então, para a gente avançar de novo, a gente vai precisar pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida, entendeu? E eu acho que a pandemia trouxe muito isso. As pessoas estão falando mais sobre todas essas questões. Eu acho que as pessoas estão se politizando mais. É verdade. Se conscientizando. Eu tenho um olhar, não sei se eu posso chamar de otimista, mas assim, eu acredito nisso. Eu sou um cara que insiste, sabe? Por isso que eu não quero, por exemplo, estar fora de uma rede social. Claro. Por isso que se me chama para conversar, eu amo isso. Eu acho que é bom que você tem esses espaços de troca, Sim. porque é isso que vai contaminando. Uma coisinha de cada vez. E aí você vai mudando a coisa, você vai refletindo, você vai produzindo, reverberando. Entendeu? Isso aqui que a gente está conversando vai chegar Vai. para uma pessoa, duas, sei lá, quem escutar esse podcast, e essa pessoa já pode transmitir isso de alguma maneira para uma outra e vai gerando uma cadeia, entendeu? Que nem você. Eu acho que Aliás, a gente é parecido em várias coisas, né? Uhum. Eu sou psicóloga, você é psiquiatra, a gente escreve pra Vogue, eu também sou eu tenho muita fé. Eu falo que eu sou otimista, ter fé, enfim, seja lá como chamar. Uhum. Mas eu acho que, gente, ridícula essa frase, mas o bem sempre prevalece. No escritório, às vezes, pessoas que gostam de mim falam, sabe, Tati, às vezes eu acho você muito ingênuo. Porque as pessoas te falam umas coisas e você acredita, e não sei o que lá. Eu falei, olha, eu prefiro seguir sendo ingênua, mas seguir tendo fé, enquanto a minha vida for mais boa do que ruim, claro, porque se passar num limite de ingenuidade que me prejudique, não. Isso. Mas enquanto for mais boa, eu ainda prefiro essa ingenuidade, porque isso me enche de fé. Isso faz com que eu olhe uma pessoa com um olhar de que ela pode ser melhor, que eu posso, de alguma maneira, passar no caminho dela, ela no meu, e que eu vou aprender com ela. E eu sou assim. Eu não tô falando isso pra ficar um corte bonito aqui no podcast, Sim, não, mas é porque, de fato, eu penso assim. Eu também penso assim. E essa semana eu falei pra uma pessoa no meu escritório, eu falei, olha, e eu escutei de uma outra, a Nathalie Klein, que veio aqui, que eu também ouvi dela disso, eu juntei as pecinhas, eu falei, é isso, no meu escritório eu quero fazer como se fosse um pequeno país. Uhum. E dentro daqui, eu vou brincar de ser a dona das regras, né? Assim, então, qual que é a regra que hoje eu tenho? Que a gente tem que falar a verdade. Então, o que é falar a verdade? É o seguinte, você tá numa sala de reunião, tá um assunto sendo debatido, você não concordou, você vai falar lá na hora, ó, desculpa, não concordo. E ainda que seja comigo, eu falo, você me fale que você não está de acordo. Agora, Sim. a partir do momento que você saiu dessa sala de reunião, não quero conversa paralela do tipo, ai, você viu que é... Ai, não, aquilo lá não dá pra fazer, né? Eu acho isso de uma covardia, de uma coisa que não nos faz crescer, de uma coisa que, assim, é antiprodutivo, né? E eu escutei uma vez, que eu acho que deve ser verdade, que fala assim, o espanhol, não sei se é piada, se é verdade, mas eu acho que tem um fundo de verdade. O espanhol, ele entra numa sala de reunião, sai berrando, todo mundo berra, acha que vão se matar e que ninguém vai se falar no dia seguinte. Eles saem da reunião, vão comer uns tapas, tá todo mundo bem. Uhum. O brasileiro, a gente é simpaticão, né? Todo mundo amigão na sala de reunião, isso mesmo, interessante a sua ideia. Sai, é um falando mal do outro, é um falando que não concordou com aquela ideia. Então eu falo, eu quero provar isso de ser diferente. E o que está sendo chamado também de ingenuidade, entendeu? né? Se você também, hoje em dia, se coloca nesse lugar de franco, verdadeiro, Sim. né? As pessoas hoje em dia são tantas capas. Nossa, né? São tantas não, capas. e mais É do que difícil você isso, acessar, às vezes. Eu acho que criou-se a uma pessoa- coisa, tipo, do empreendedor e o funcionário. Uhum. Tem muito empreendedor é fato. Claro. Tudo que acontece tem base em algo que aconteceu. Ninguém pirou e veio com uma teoria. Tem muito empreendedor filha da sim. Tem muito funcionário filha da sim. Só que eu falo, eu não sou filha da então parta desse pressuposto. Então tudo que eu fizer, se eu errar,
Me dá uma cutucada e fala, pô, Tati, parte do pressuposto que eu sou E legal. não é só um culpado, Entendeu? porque Então, às vezes assim, tem um empreendedor filho da p, mas a gente tá numa estrutura, Sim. numa organização, num modo de se organizar na sociedade e sobretudo no trabalho, que é filho da p. Sim. Então, assim, mas... às vezes por mais boa vontade, vamos chamar assim, que alguém tenha, existe uma coisa que tá posta pra todo mundo, entendeu? E que gera opressão e que gera sofrimento. Mas eu falo assim, no fim do dia, eu ainda acho que os bons exemplos arrastam muito mais. E quando eu escuto, que eu Exato. escutei de uma funcionária minha, que ela falou, Tati, aqui é o primeiro lugar que eu tenho voz pra falar, porque eu não tinha. Aí você começou nas reuniões e falou assim, pô, você não falou nada, cara, ficou lá quieta. E aí e ela começou a me falar, eu fiquei quieta porque onde eu trabalhava eu não podia falar. Então, ver as pessoas desabrochando, ver elas crescendo do meu lado, eu realmente fico feliz, de verdade. Ainda quando elas saem, essa pessoa que me falou isso, inclusive ela foi trabalhar em outro lugar, falou, Tati, você me deu asas, agora eu vou voar. Na hora eu fiquei, não acredito, mas eu falei, bom, é o preço que acontece quando você dá asas, e que bom. Que bom. Mas ela voltou. E é a lei do retorno. Now the world don't move to the beat of just one drum. Às ela vezes não voltou. volta ela propriamente, mas isso de alguma maneira volta pra você. Volta. Eu acredito É muito verdade, nisso, sabe? é verdade. Assim, você recebe o que você dá, É verdade. em alguma medida. Ai, olha, eu vou te falar. Você tá dando hoje pra mim uma tarde maravilhosa, porque eu tava super cansada de eu ter que estruturar as perguntas, estruturar as coisas. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser estruturante. Tô sempre estruturando alguma Qual o seu coisa aqui signo? dentro, Fazer entendeu? igual a Fernanda, minha esposa. Nossa. Todo mundo ela pergunta, qual o signo? Qual o seu signo? Peixes, amor. Peixes, olha só. Mas deve ter Não ascendente. entendo nada, tá, gente? Eu entendo. Qual que é o Isso seu acaba signo? virando virgem. Ah, entendi. Ah, entendi. Não entendo nada, Ah, né? tá bom. É que o peixes, ele é fluido, ele tem essa coisa, mas... Mais sentimental, né? Assim, Mas eu tenho um ascendente outro, porque eu sou um ser muito estruturador, que tá sempre pensando, sempre preocupado com com o outro, que não sei o que lá. Então, quando você sentou aqui, teve essa disponibilidade de vir até aqui, de me ouvir, de ter essa generosidade, é o que eu falo, eu te agradeço de verdade, Fih, porque não, foi eu que uma tenho que agradecer. delícia, eu tava Foi ótimo o papo, precisando adorei. desopilar um pouco, e você foi Adorei. maravilhoso, assim, obrigado Também mesmo. gostei muito, obrigado você pelo convite. Quem sabe você pega meu espaço aqui no divã, gente. Os próximos divãs vão ser com o Fih, porque eu vou sair de férias, entendeu? Não haverá mais divã, mentira, porque eu amo isso daqui. Amo demais. É muito bom, né? Ter Muito esse espaço bom. de troca. Muito maravilhoso. Muito. É muito rico isso. Eu também gosto. Obrigado. Foi um Obrigado prazer a você. enorme. Quando eu vou me curar, desculpa. A pessoa que não entendeu nada da conversa, quando eu vou me A curar. máxima na psiquiatria, a gente não existe cura, existe manutenção. A gente vai carregando nossos sintomas. Eu podia ter ficado sem Ninguém essa, gosta, gente. Quem ninguém pergunta gosta o que de quer, estar nesse lugar ouve o que não da quer. dor, mas tem alguma coisinha ali, algum sintoma que a gente carrega pra sempre, né? Então não vale a pena também ficar lutando contra isso. Eu não vou Tem um lutar, sintoma eu vou agarrar minha gosma. que, inclusive, e é isso, coloca a gente, gente pra paciência. frente, né? Obrigada. Obrigada. Obrigado. Não tô curada, sigo E doidona. aí, gente? Ai, gente. Como foi?